Bom, vamos dar sequência ao nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar ali em Atos capítulo 7 e vamos dar sequência ali a partir do versículo 38. Nós vimos então na semana passada falando acerca de Moisés, como Moisés foi negado pelo seu próprio povo, ele teve que fugir do Egito, quando ali ele havia matado um egípcio para proteger um dos seus irmãos, e quando ele vê dois irmãos brigando, um deles fala: quem é você? Você é autoridade sobre nós? Você vai me matar como egípcio? E aí ele é descoberto, então vê que é descoberto e ele foge do Egito. A autoridade dele não é reconhecida ali. O que Estevão está fazendo aqui, voltando um pouquinho, fazendo uma recapitulação, é que ele é preso pelas autoridades religiosas, e ali eles falam que ele está falando contra a lei de Moisés, contra os costumes, contra o templo, e Estevão então começa a fazer uma defesa, falando que ele não é contra a lei de Moisés, que ele não é contra o templo, e então ele começa a defender, fazer uma defesa acerca dessas questões, que eles haviam pagado pessoas para que falassem mentiras com relação àquilo que Estevão supostamente tinha dito, e ele não falou. Então nós vamos ler a partir do versículo 38 hoje, e o texto lá nos diz assim: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não as guardastes. Então esse texto aqui continua a defesa de Estevão, e ele continua então falando de Moisés no versículo 38, fala que ele esteve na congregação do deserto. Eles valorizavam tanto o templo ali, que falavam que Estevão estava falando contra o templo, e fala que Moisés esteve com a congregação no deserto. Quando fala congregação, a palavra congregação aqui se refere à igreja, a palavra é eclesia, né? Então ele fala, Moisés esteve na congregação no deserto, e o anjo lhe falava no monte Sinai, né? Então ele recebeu as mensagens de Deus, os 10 mandamentos, a lei de Deus no monte Sinai. Quando ele sobe lá no monte Sinai, a gente conhece a história, trovões, relâmpagos, escurece, e ele sobe lá então e recebe a lei de Deus, e fala que ele estava ali com a congregação no deserto, e ele recebe palavras
vivas, recebe a lei de Deus. E ele então está ressaltando aqui que ele não é contra a lei de Deus, que ele reconhece que Moisés foi receber a lei de Deus, que a lei de Deus era a palavra viva que Deus trouxe a eles. E o texto então fala que essas palavras eram para que fossem transmitidas a ele, ou seja, a palavra de Deus era para ser transmitida para aqueles que estavam ali e para todos nós ainda no dia de hoje. Entretanto, o que acontece? Ele está lá no versículo 39, diz o seguinte: a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Eles não quiseram obedecer. Eles não voltaram fisicamente para o Egito, mas voltaram no seu coração. Eles, quando estavam no deserto, aquela coisa, como era bom no Egito, tinha comida boa lá, tinha isso, tinha aquilo outro. Moisés só nos trouxe aqui para a gente morrer, vamos voltar para o Egito. Eles estavam no coração voltando para lá. Você já viu? Você provavelmente já fez alguma coisa que você fez, mas no seu coração você não gostaria de fazer, desde pequeno. Pai ou a mãe manda você lavar a louça lá. Você, tá bom, eu vou lavar, porque senão você é disciplinado. No seu coração você não queria fazer aquilo. Então, o que está falando aqui é que eles voltaram para o Egito. Que eles desobedeceram a Deus no coração deles. Então não é apenas uma obediência no sentido de aparência, mas é algo no coração. E no coração eles voltaram para a escravidão. Voltaram para a velha vida. Desejaram estar no Egito ao invés de serem libertados por Deus. E o texto continua falando, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Veja tudo aquilo que Deus tinha feito. Deus trouxe as 10 pragas, nenhuma delas se passou com o povo de Deus. Deus abre o Mar Vermelho e todos eles passam a seus pés secos. Deus faz com que os egípcios afundem no mar, lá o exército egípcio. Deus dá maná para eles comerem no deserto. Deus dá água para eles tomarem no deserto para todo aquele povo. Milhares, milhões de pessoas estavam ali. Em torno, no mínimo, 2 milhões de pessoas tinham ali. E Deus providencia comida e água para aquele povo. Deus faz com que tenha uma nuvem durante o dia para guiá-los e para que eles não morram de insolação, e uma coluna de fogo à noite para que eles não morram de frio, e mostrando a presença de Deus ali. E eles veem tudo isso, presenciam tudo isso, veem toda a atuação de Deus. E ali então, quando chegam no Sinai, Moisés vai receber a lei de Deus e eles falam: vamos fazer um bezerro de ouro? A gente não sabe o que aconteceu com esse Moisés. Vamos fazer um bezerro de ouro para a gente. Vamos voltar para o Egito, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Versículo 41 fala: naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Então eles constroem aquele ídolo, aquele bezerro de ouro, e falam: foi ele quem nos tirou do Egito. Eles constroem algo e eles falam: foi ele quem nos tirou, foi ele quem nos libertou, é ele que nós devemos cultuar, é ele quem nós devemos adorar. O texto lá fala que eles sentaram para comer e beber e eles se levantaram para farrear. O texto de Êxodo vai falar isso. Ou seja, eles comeram, beberam e depois eles levantaram. O farrear ali dizia respeito a um tipo de promiscuidade sexual mesmo, em culto àquele ídolo. Então, aquilo que Moisés estava recebendo a lei de Deus na presença de Deus, enquanto o povo estava criando um ídolo para si próprio. O povo não estava interessado em adorar a Deus, o povo queria fazer um Deus para si que fosse mais agradável a eles. O povo estava negando o profeta e negando a Deus ao mesmo tempo. Então nós vemos aqui o quanto o povo, desde o início, não estava nem aí para os profetas, negligenciava, negava a palavra, desde os patriarcas, passando pelos profetas, vindo para Jesus, depois os apóstolos, Estevão aqui,
É o que Estevão está falando. A questão aqui não é a lei, não é o tabernáculo, não é o templo. É que Deus é negado ao longo da história. É que o povo sempre se volta para um outro Deus. E o versículo 42 vai falar: mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O texto fala que Deus se afastou. Deus se afastou deles. Eles preferiram adorar um outro Deus, então Deus se afastou. Deu as costas. O termo aqui é Deus deu as costas para ele. Sabemos que Deus é espírito, não tem um corpo, mas para que nós compreendamos, é como você está conversando com alguém e você nega, você não se interessa por aquilo que aquela pessoa está falando, então ela dá as costas e se afasta de você. Você não quer ouvi-la, você não quer compreender, você não quer aceitar aquilo, e a Bíblia então nos fala que Deus se afasta deles. E a Bíblia nos fala ainda mais, fala que Ele os entregou ao culto da milícia celestial. Ou seja, é isso que vocês querem? Então eu vou deixar que vocês façam tudo o que vocês querem. Então vocês vão adorar esses deuses, vocês vão se tornar idólatras mesmo. Bem idólatras. O termo entregou aqui também está em Romanos capítulo 1, quando fala que o povo de Deus, fala ali que eles sufocaram a verdade pela injustiça, que eles deixaram a verdade pela injustiça. E o texto ali vai falar várias vezes, no capítulo 1, tanto no versículo 24, 26 e 28, vai falar que Deus os entregou. Deus entregou para que eles cometessem todo tipo de torpeza, todo tipo de coisa terrível. E aqui também Deus os entrega para todo tipo de idolatria, né? O texto fala que Deus os entregou ao culto da milícia celestial. Adoraram outros deuses, adoraram Moloque, que era um deus, tanto Moloque quanto Renfã eram deuses, tipo Deus, os astros eram tidos como, ele era deus dos astros, das estrelas, e eram adorados, tanto que Moloque era um deus que as pessoas sacrificavam seus próprios filhos, matavam seus filhos em sacrifício a Moloque. E o povo de Israel sacrificou muitas vezes seus próprios filhos. Aquilo ali era uma prova de que Deus virou as costas para eles e os entregou aquilo que eles queriam fazer mesmo, porque eles tinham abandonado ao Senhor. Depois de tudo que Deus tinha mostrado para eles, depois de tudo, da forma como Deus havia os libertado, eles ainda se voltam para os seus ídolos e Deus vira as costas para eles. Isso deve trazer temor em nosso coração, irmãos, de repente nós negligenciarmos o Senhor e de Ele nos entregar para aquilo que a gente tanto almeja, se não é a Ele. Será que nós estamos almejando o Senhor, a comunhão com o Senhor, uma vida com o Senhor, ou estamos almejando satisfazer os nossos próprios prazeres, os nossos próprios deuses, que pode não ser um ídolo de gesso, ouro, prata ou bronze, o que quer que seja, mas pode ser uma pessoa, pode ser dinheiro, pode ser uma circunstância, pode ser um objeto que eu gosto tanto, pode ser um carro, uma casa. E eu me dedico àquilo, e se eu não tiver aquilo, eu perco a esperança e eu perco a felicidade. De repente Deus virar as costas para nós e falar: então, você vai ter isso, mas não vai me ter. Você vai ficar entregue a si próprio. É Deus virar as costas. É Deus entregar mesmo aquilo que você deseja no coração. Desejemos mais ao Senhor. Desejemos mais conhecê-lo através do seu Filho Jesus. Nós estamos chegando próximos ao Natal, irmãos, e o Natal não é o momento de nós apenas lembrarmos da história do nascimento de Jesus, mas de nós lembrarmos do porquê Ele nasceu.
do porquê nós temos comunhão com Ele, do porquê nós devemos amá-lo. Nosso Deus não é nosso dinheiro, um patrimônio, uma pessoa, o que quer que seja. Irmãos, nos aproximemos mais de Deus. Não levemos uma vida tranquila e sossegada. Não, eu só quero viver bem, tranquilo, ter a minha vida aqui, não quero me incomodar. Vivamos para o Senhor, não para nós mesmos. O Senhor pode nos entregar o nosso comodismo. O Senhor pode nos entregar a nossa indiferença, a nossa frieza, de nós olharmos ao redor e vermos pessoas perdidas e nós ficarmos indiferentes para com isso. De nós não amarmos ao Senhor verdadeiramente, mas amarmos mais a nós mesmos. Tanto que o Senhor fala que Ele entrega a esses deuses e fala que Ele os desterra para além da Babilônia, eles vão para o cativeiro. Então perceba que em todo esse tempo ainda não há o templo, não há o tabernáculo, e o povo, o verdadeiro povo de Deus, continua adorando a Deus. E mesmo aquele povo que vai para a Babilônia, junto com aquele povo que vai para a Babilônia, existem aqueles que são tementes a Deus. Nós vemos na história Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e lá, sem templo, sem tabernáculo, eles continuam adorando a Deus lá. Perceba que os líderes aqui estavam tentando supervalorizar o templo. O templo era algo errado? Não, foi o próprio Deus quem mandou fazer. Mas aquilo que eles estavam fazendo era supervalorizar aquilo, como se sem o templo não pudesse adorar ao Senhor. Aquela coisa, né? Não, nós temos que ir à igreja para adorarmos ao Senhor. E a igreja tem que ter ali toda aquela arquitetura, tem que ter a cruzinha lá em cima, a placa, os horários das reuniões. Não. O que Estevão está mostrando, olha, Abraão saiu de um lugar, da sua terra, da sua parentela, de Ur dos Caldeus, Isaac, Jacó, nenhum deles tinha templo, tabernáculo, e eles tiveram uma aliança com Deus e adoraram ao Senhor sem templo, sem tabernáculo. Eles honraram ao Senhor. Versículo 44 diz: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Então, Deus manda com que eles construam o tabernáculo. Trouxe até uma maquetezinha do tabernáculo aqui, não trouxe ela completa, tinha toda a cerquinha aqui, os sacerdotes, os animaizinhos para o sacrifício. Deus, então nós vemos ali em Êxodo, Deus fala todas as medidas como deveria ser feito, e eles carregavam isso no deserto, quando estavam perambulando pelo deserto. Existia toda uma forma de embrulhar, e tinham todas as estacas para eles levantarem, e o tabernáculo ele era móvel. Então eles adoravam ao Senhor no deserto neste tabernáculo, que era móvel e que eles levavam, e tinham essas cortinas, tinham o Santo dos Santos, o santo lugar onde o sumo sacerdote entrava. Então Moisés faz de acordo com o que Deus tinha mandado, né? Deus determina que seja feito dessa forma, mas antes disso eles já adoravam ao Senhor. Não é o fato de Deus ter mandado Moisés fazer lá na lei de Deus, olha, faça o tabernáculo. Antes disso já havia adoração ao Senhor. Ali é feito algo que Deus manda fazer para que eles então tenham um local para adorar ao Senhor. Mas eles sempre adoraram ao Senhor. O povo de Deus sempre adorou ao Senhor, sem o tabernáculo, sem o templo. Então este tabernáculo é construído e eles recebem, todo o tempo que eles estão no deserto, eles adoram ao Senhor no tabernáculo. E o texto continua nos falando que isso acontece até os dias de Davi, o tabernáculo. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Ou seja, o tabernáculo existiu até a época de Davi. Davi então pede para construir o templo, que Davi fala, olha, estou morando numa casa boa aqui, Deus não tem uma casa, vou construir.
e Deus fala para ele, você não vai construir porque sua mão está cheia de sangue, você guerreou, então vai ser o seu filho que vai construir o templo. E aí então, após a morte de Davi, é Salomão quem assume a construir o templo. O templo de Salomão é construído, o local de culto ao Senhor. E ali então já o tabernáculo era algo móvel, agora o templo é algo fixo. É um edifício mesmo, é construído um edifício, né, muito maior, com toda a estrutura ali, né, com o lugar dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes também, o santo lugar, o santo dos santos, o lugar onde eram colocados ali a arca da aliança no santo dos santos, tinha o santo lugar que tinha os pães da proposição, o candelabro e tudo mais. Então tudo isso é construído ali para a glória do Senhor, para que o povo adorasse a Deus naquele local. Não para que o local em si fosse adorado, mas era um local de adoração a Deus. Uma pessoa poderia adorar a Deus fora do templo. Ela mora no outro extremo lá de Israel. Ela não vai toda semana lá no templo adorar, todo dia. Ela adora em casa. Ela ora ao Senhor em casa. Então, o que Estevão está mostrando aqui, que existe sim esta importância, mas que eles estavam supervalorizando esta importância, e que a importância maior está naquele que mandou fazer o templo, e não no templo em si. A importância está no povo, no Deus que manda fazer o templo e não no templo. Olha só o que diz ali, versículo 47. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Olha, ele está falando aqui, Salomão constrói o templo e fala, mas Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Nem o céu pode conter o Senhor, quanto mais um templo, por mais grandioso, por mais maravilhoso que ele seja. Um templo não pode conter Deus. Os céus não podem conter Deus. Ele é grandioso, ele é muito maior do que tudo isso. A mão do Senhor fez todas as coisas. Ele é o Criador. Ele é aquele que criou todas as coisas, é aquele que sustenta todas as coisas. O templo e o tabernáculo serviram para apontar para Jesus Cristo. Quando se levava o sacrifício da ovelhinha lá, era uma ovelhinha que não tinha culpa nenhuma pelo pecado cometido de alguém, obviamente. Era uma ovelhinha sem defeito, sem mancha, sem mácula, que era levada para sacrifício, que apontava para alguém que viria um dia, que não teria culpa nenhuma, que não teria pecado algum e que morreria no lugar do culpado. O templo e o tabernáculo estavam apontando para Cristo. E este Cristo que eles negaram, e por causa deste Cristo que eles estavam perseguindo Eliseu e falando que ele era contra o templo e contra a lei de Deus. Mas ele está falando totalmente o contrário do que eles estão falando. Ele está falando, olha, o que vocês estão falando é completamente errado, porque eu creio nisso, e muito mais do que isso. Assim como vocês estão negando a palavra de Deus, os nossos pais negaram a palavra de Deus, sem tabernáculo, com tabernáculo, sem templo e com o templo. Em qualquer momento estavam negando a palavra e perseguindo os profetas, assim como vocês estão me perseguindo. Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? E aí ele chega então no versículo 51 e ele fala algo que vai deixar completamente irados aqueles homens. Olha só o que ele fala ali. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Isso aqui era uma afronta para um judeu. Ele fala que vocês são homens de dura serviço, são cabeça dura, são cabeçudo, vocês são teimosos. Porque ele está falando, vocês são
teimosos, têm coração duro. Ele fala, vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos. A circuncisão era feita desde Abraão, quando o menino, nos 8 dias de vida, ele era circuncidado como um sinal de que ele fazia parte da aliança com Deus. Ou seja, uma pessoa no Antigo Testamento que não era circuncidada, um menino que não era circuncidado, queria dizer o quê? Que ele não fazia parte da aliança com Deus, ou seja, ele era um gentil e estava destinado à perdição. Não fazia parte do pacto com Deus. O que Estevão está falando aqui, vocês podem até ter a circuncisão física, a cirurgia que vocês fizeram aos 8 dias de vida, mas vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos. Este é o pior, gente. Este é o pior. Ele usa as palavras que Jeremias usa. Jeremias fala que o povo ele era incircunciso de coração. Fala, circuncidai o vosso coração. Ele fala em Jeremias 4:4. Jeremias 6:10 fala, vocês são incircuncisos de ouvidos. Ou seja, fisicamente vocês até têm um pacto com Deus, mas espiritualmente vocês não têm uma aliança com Deus. Vocês são como gentios. Vocês são pagãos. Isso levava a ira um judeu de falar isso. Você é incircunciso de coração. É como você fala hoje, você se batizou lá nas águas, mas no seu coração você não é batizado. Você participou da ceia do Senhor, mas você não faz parte do povo de Deus espiritualmente. Porque você, se com as suas palavras, se com as suas atitudes você está tentando dizer aqui, de participar da ceia, de se batizar, dizer que você faz parte do povo de Deus, mas você demonstra com as suas obras que você não faz parte do povo de Deus. Tudo aquilo que você faz e fala fora, você nega aquilo que você na aparência diz que é. Você tem apenas uma aparência de piedade, quando na verdade, espiritualmente, você não faz parte do povo de Deus. É isso que Eliseu está falando. É isso que nós vemos hoje em dia ainda. Quanta hipocrisia, quanta falsidade de pessoas que se dizem cristãs, mas que não se arrependem dos seus pecados, que não falam de Jesus, que não amam a Cristo. E aí você pergunta para elas, mas você creu no Evangelho? Eu criei, eu me batizei, eu participo da ceia, eu participo dos cultos na igreja, mas não houve mudança de vida. É como esses homens incircuncisos de coração e de ouvidos, estão endurecidos de coração. O Messias havia vindo, os apóstolos estavam anunciando Jesus, e eles, assim como seus antepassados, os pais deles negavam os profetas, agora eles estavam negando a Cristo, criando situações, criando circunstâncias para dizer que Eliseu ou os apóstolos estavam negando a lei, que estavam indo contra o templo e falando contra o próprio Senhor. Vimos que levaram testemunhas falsas contra o próprio Jesus, testemunhas falsas contra Estevão. Pessoas que estavam aparentemente perto de Deus, espiritualmente longe de Deus. Deus havia virado as costas para esses homens, homens de cabeça dura, incircuncisos de coração e de ouvidos. Perceba que lá atrás ele fala que o povo voltou, com o seu coração voltou para o Egito, e aqui ele fala que eles são incircuncisos de coração e de ouvidos. É o interior, gente. O interior conta muito. É a nossa atitude, é aquilo que a gente... não é apenas aquilo que a gente quer aparentar ser. Vida cristã não adianta fazer maquiagem. Você pode me enganar. Você pode enganar um parente seu, um amigo seu, um irmão em Cristo seu. Mas ao Senhor nós não enganamos. Nós não conseguimos mentir para Deus. Nós não conseguimos mentir para o Senhor. Nós vimos um caso em Atos capítulo 5 de um homem e de uma mulher que tentaram mentir ali e eles foram mortos, porque tentaram mentir para Deus. Você consegue enganar, você pode conseguir enganar todo mundo,
Mas a Deus você não engana. E no dia do juízo, o Senhor, nós não vamos conseguir esconder isso dele. Ele fala que vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ele fala, vocês estão fazendo igualzinho. Seus pais mataram os profetas, vocês estão fazendo igualzinho. Eles negaram a palavra de Deus, vocês estão negando também. Vocês resistem ao Espírito. Vocês não querem viver para o Senhor, vocês querem viver para si próprios. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Ele está falando, os nossos pais, os nossos antepassados, perseguiram e mataram os profetas. Aqueles que anunciavam a Cristo, irmãos, no Antigo Testamento nós temos os profetas anunciando a Cristo, anunciando a vinda do Messias. Isaías não vai falar, um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, príncipe da paz. Está anunciando a Cristo, está apontando para Jesus Cristo. É esse Jesus que ele está anunciando ali, é este maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que tem o governo sobre os seus ombros, aquele que o profeta vai falar que Belém e Efrata, pequena demais entre as cidades, de ti sairá o Rei da Glória. Eles estão ali anunciando a Cristo e o povo está negando. E eles não querem ouvir sobre o justo, e eles não querem ouvir sobre o Salvador, e eles perseguem os profetas, e eles matam os profetas. O que Eliseu está falando aqui é: vocês estão fazendo a mesma coisa que os nossos pais faziam lá atrás. Vocês estão com o mesmo coração duro que os nossos pais lá atrás. Vocês estão incircuncisos de coração e de ouvidos como eles lá atrás. Vocês estão matando os profetas como eles lá atrás. Vocês estão negando a Cristo como eles negavam lá atrás. E vocês estão preocupados e vocês estão aí oferecendo vantagens para pessoas mentirem, dizendo que nós estamos contra a lei e contra o templo. Quando na verdade vocês estão contra o Salvador da glória. E ele fala aqui, vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês são responsáveis pela morte de Jesus, como Pedro já havia falado lá atrás, que eles haviam sido culpados da crucificação de Jesus. Assim como eles foram, ele está falando aqui para o Sinédrio, vocês são traidores. Vocês são assassinos. Vocês são responsáveis pela morte de Jesus porque vocês o negaram. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Quantas mensagens eles receberam, quantas oportunidades eles tiveram de receber através dos profetas, através de anjos, de tantas situações que Deus propiciou para eles receberem a palavra de Deus, mas eles negaram a palavra. Nós hoje, irmãos, quanta oportunidade nós temos de ouvir a palavra. Já temos a palavra completa, não precisamos mais de anjo vir nos falar a palavra. Temos a revelação completa. Nós temos a Bíblia em papel, nas mais diversas versões. Muitas boas, outras não tão boas assim, e outras bem ruins. Nós temos Bíblia online, nós temos Bíblia no nosso celular ali. Você pega, tem dezenas e dezenas de aplicativos que você pode baixar relacionado à Bíblia. E você pode ouvir, você pode ler a mensagem. Existem áudios para você ouvir a palavra de Deus. Não é por falta de oportunidade, irmãos. Nós temos que ouvir a palavra, receber a palavra e guardar a palavra. Não apenas ouvir. Ouvir qualquer um ouve. Nós temos que ouvir, receber esta palavra no nosso coração como a verdade que ela é.
e guardar no nosso coração, para que ela seja aplicável às nossas vidas, para que nós sejamos pessoas tementes ao Senhor e busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, e que ela sirva para nós, para que nós amemos mais a Cristo e estejamos cada dia mais próximos dele. A nossa dependência não está em um local. Hoje nós estamos aqui, daqui a algum tempo poderemos estar em outro lugar. Mas o nosso temor ao Senhor deve ser o mesmo sempre. Não deve ser dependente do local onde nós vamos estar. No próximo local que nós estivermos vai ser maior, então aí eu vou adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Não, se você adora em espírito e em verdade, você vai adorar lá no meio do mato, se for necessário. A igreja é o povo de Deus, não é um local. É adorar ao Senhor, não tem local, não há circunstâncias. Nós somos povo de Deus e devemos adorá-lo em todo momento e, portanto, receber a mensagem de Deus e guardar no nosso coração. É o que o salmista fala. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Que Deus os abençoe. Vamos orar, irmãos.